nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler a paginazinha de preparo. Espera aí que eu vou escolher aqui, tá? Deixa eu ver. Eita, 32. Nós vamos ler, então, Para Sentir Deus, pelo médium Vanderlei Oliveira e o espírito é Irmance Dufo. A lição 9. Firmeza no ideal. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Abalam-se as nossas esperanças e esgotam-se nossas últimas reservas de forças diante das tribulações que parecem não terminar. Neste instante, sob a tormenta das pressões que nos alteram o raciocínio, arriscamos decisões infelizes e inesperadas que podem nos conduzir à volúpia da descrença. Se as chibatadas do sofrimento nos agridem, recordemos a sublime indicativa do Mestre: paciência na tribulação. De certo, os açoites das provas diárias ferem e consomem, contudo, vigia e trabalha. Evitemos, portanto, nos afastar dos deveres espirituais, exatamente no momento em que eles funcionam para nós como anestésico benéfico e medicamento de reposição das forças perdidas. É por meio do esforço diário de superação que desenvolvemos poder de resistência mental no domínio sobre as forças inferiores que procuram nos abater. Alegria, paciência e perseverança são termômetros de nossa firmeza no ideal. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos permite realizar em vosso nome. Que de nossos lábios, Senhor, saiam palavras que confortem, de esperança, de ânimo, para que todos possamos prosseguir na nossa estrada evolutiva. Abençoa a nossa Tayana, que vai nos trazer o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Mas derrama, Senhor, as Tuas bênçãos de amor e de paz sobre todos aqueles que aqui estão. Dilata a nossa compreensão de capacidade, de entendimento das Tuas lições, para que possamos, exemplificados pelo nosso Mestre Jesus, trilharmos essa estrada que nos leva ao Pai. E assim, que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E aí? Aê! Boa tarde, gente. Com muita alegria, né, que a gente vai mais uma tarde estudar. Hoje a gente vai tratar do capítulo 16, tá bom? A gente vai iniciar esse capítulo. O título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon, e os itens 1 e 2 apenas. E aí a gente pensa assim, poxa, só 2 itens para 1 hora? Hoje eu me perdi.
Hoje eu tenho caderno, hoje eu tenho folha, hoje eu tenho anotação, eu tenho um monte de coisa. A vantagem é que a gente não vai costurar uma coxa de crochê hoje. Hoje é uma coxa de retalho. Não tem uma resposta para esse início desse capítulo, porque as reflexões são muito atuais, são muito pertinentes, e cada um de nós, quando nós fizermos essas perguntas, a gente vai responder de uma maneira individual. Não tem uma receitinha de bolo. Esses itens, esse capítulo, ele vai tratar de dinheiro, de riqueza, de fortuna e de tudo que isso envolve, e sempre envolveu a humanidade. Então a gente vai tentar hoje buscar itens mais atuais, para a gente contextualizar o que foi ensinado propriamente por Jesus com a nossa realidade, com as nossas questões. Mas para a gente iniciar, o que significa Mamon? Mamon, ele para a sociedade síria, era um deus, uma divindade relacionada à riqueza, relacionada ao dinheiro, relacionada ao que isso tinha na vida de nós todos. E hoje a gente chama simplesmente de dinheiro. A gente visualiza, né? A própria palavra salário vem de sal. Sal era a moeda. Então, durante toda a evolução das sociedades, o dinheiro foi sendo empregado de maneiras diferentes, mas sempre havia um valor, algo à parte do ser humano que movimentava a vida do ser humano. E hoje a gente vai lidar falando como dinheiro, tá? Como moeda. A gente pode se remeter também à história dos egípcios, por exemplo. Era uma sociedade extremamente inteligente, né? A gente já consegue ver na nossa própria bibliografia espírita que eram pessoas já de um grau de adiantamento muito à frente do que até a gente tem hoje, mas que tinham a parte moral ainda para se polir, para se modificar. E eles tinham essa concepção de vida futura, já como a gente. Mas eles ainda achavam que precisavam pagar, ter, possuir. Que quando se desprendesse dessa pele, dessa carne, desse invólucro que é o nosso corpo, seria necessário ainda bens, coisas que fossem facilitar a vida de cada um depois do desencarne. Dada aí as pirâmides, a extensão, o volume, como é enorme essa obra que eles fizeram, que até hoje está presente no nosso planeta, nessa cultura toda que eles tinham. Aí vocês pensam assim: mas aí eles eram pessoas muito evoluídas intelectualmente, uma moral não tão compatível, que precisavam. Mas vamos levar também para uma outra sociedade que influenciou demais e ainda mexe com a nossa sociedade, que é a grega. Eles precisavam também, quando a pessoa desencarnava, colocar uma moedinha para o barqueiro. Então, o simbolismo do dinheiro, ele ainda não nos permite separar quem nós somos do que nós temos. A gente ainda, por isso que eu falei que era uma coxinha de retalho, a gente ainda se confunde, a gente ainda se monta com muitos conceitos à parte do que nós somos. Eu gosto muito de uma psiquiatra, o nome dela é Ana Beatriz Barbosa, que ela fala com um vocabulário muito tranquilo. E eu acho que eu fui, ao longo da minha vida, vocês me perdoem, mas acho que a gente fala muito do que a gente tem, né? De bagagem. Então eu faço muita analogia com remédio, com hospital, com saúde, com tratamento, com doença, por conta da minha vida profissional. Mas essa médica, propriamente, a gente até esquece que é médica, em algum momento, porque ela não tem milímetros, ela não tem uma pose que afasta quem está ouvindo do que ela quer dizer. Porque isso é muito importante, né? A gente conseguir passar bem uma mensagem. E ela é psiquiatra, então ela lida com a gente, com as pessoas que acompanham ela, como se tivesse um bate-papo entre amigos, e facilita muito o entendimento. Então essa questão da psique, do entendimento, do que nós somos em essência, isso norteia o que nós fazemos. Por que eu estou falando dela? Essa primeira passagem, eu vou até ler aqui na íntegra para vocês entenderem por que eu estou falando de psiquiatra, né, com um negócio de dinheiro, para vocês verem que a coxinha vai ficar bonitinha no final. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
como eu já estava, e já quando eu recebo essa escalinha, eu já começo a ler, pesquisar, né, para ver o que a gente pode falar de mais atual, menos repetitivo, né, ter mais conteúdo. Eu estava sentada aqui, acho que tem 2 semanas, e quando a coisa é boa demais, a gente já sabe que não é nossa, né? E eu já estava perguntando pro pessoal, falei, gente, me dá uma ideia aí de alguma coisa para eu criar um link, para não ficar muito repetitivo, porque eu estava lendo muita coisa repetida, né? Falei, o pessoal lá lê também, todo mundo já sabe tudo isso aí. E aí, a ideia foi o seguinte: a física é uma ciência, é uma lei, são leis da natureza. E aí diz que a gente não pode ter 2 corpos ocupando aqui o mesmo espaço. Eu aqui agora, nesse momento, eu considero que eu estou servindo a Deus. Eu não estou sendo remunerada com moeda. Então eu estou fazendo isso. Se eu estou me dedicando, focando, eu estudei, eu estou passando aqui o que eu compilei para vocês. Eu estou servindo a Deus. Quando eu estou lá no meu ambiente de trabalho, não que eu não possa, até devo, mas normalmente eu não estou falando sobre o evangelho para a pessoa que está sendo tratada. Eu estou fazendo outra função. Lá eu estou exercendo a minha profissão para conseguir ganhar o recurso financeiro, que é o que mantém todo mundo circulando, né, gente? A gente não pode ser hipócrita e dizer que não tem como, que tem como viver sem nenhum recurso. Então, me veio uma ideia muito simples, muito infantil até, dessa exemplificação. Por que eu não posso servir a Deus e a Mamon? Porque ou você faz bem uma coisa ou você faz bem outra. Então, hoje aqui, eu estou integralmente exercendo uma finalidade, um fim, que é religioso, é servir a Deus. É me instruir, é falar o que eu ouvi, o que eu li, o que eu aprendi. E lá, exercendo a minha profissão. É matemática, física, né? Não dá. Ou você faz uma coisa bem, ou você faz outra. E aí, nesse mesmo momento que me veio esse pensamento, né? Como é que não dá para servir? Deveria dar, né? A gente deveria ser, pelo nosso próprio exemplo, servidores constantemente de Deus. Então, a gente deveria conseguir servir a Deus o tempo inteiro. Em qualquer momento, fazendo o que quer que fosse, né? Mas não é bem assim ainda pra gente, né? Essa capacidade toda. Mas eu me lembrei de uma passagem de Jesus entrou no lugar que era tido como lugar religioso e estavam havendo vendas. Mercadores estavam comercializando ali dentro. E isso foi tido como um momento até dele expressar uma situação, uma condição menos amorosa do que o de costume. Né? O que se relata nas passagens, nos evangelhos, é que Jesus teve uma atitude mais enérgica naquele momento. Porque as pessoas não conseguem separar. Não conseguem. É tido e sabido para todo mundo que a luz é paga, que o imposto é pago. A moedinha que ele também falou para a gente, quem está aqui? É César, então dá a ele. É tido e é sabido por todos nós que tudo custa alguma coisa. Então a gente não vai ser hipócrita, né, e dizer que não, a gente não precisa de nada. A gente precisa do teto, da posse do necessário, que é um dos 3 pilares para a gente entender mais ou menos o que é felicidade. A gente precisa desses pilares. E um desses pilares é a posse do necessário. Então a gente consegue entender que desde sempre o ser humano desvirtua, né, a sua posição, desvirtua o seu cargo, desvirtua os seus bens, né? Desvirtua, inclusive, às vezes, a situação de pobreza em que se encontra, porque já não precisaria solicitar, pedir, estar em estado de mendicância, mas às vezes se acomoda. Cria um hábito, tanto um hábito de adquirir o bem, quanto um hábito de não querer trabalhar para ter o bem. Então, essas 2 situações são muito atuais na nossa vida, são constantes na nossa realidade, de todos os dias. A gente vislumbra isso em todas as camadas sociais. E essa psiquiatra, que é o link que eu vou fazer e vou traçar esse paralelo muito, porque a doutrina ela nos explica também que a prova da riqueza é muito difícil, muito dura. E quando a gente está em privação, a gente não acha isso. A gente acha que se a gente tivesse um carro que não descarregasse a bateria, que se a gente pudesse viajar mais, a gente seria menos estressado, que se a gente pudesse comer tal comida, a nossa saúde seria melhor. Será? Será que na humildade das pessoas, na sua posse de poucos recursos, isso já não é o suficiente? Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque o item 2
se enquadra numa história que Jesus conta de um jovem. A maior parte dos estudos das pessoas que eu vou ouvir são pessoas consagradas, né? Até para a gente ter um respaldo, porque é claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, o nosso entendimento do que a gente lê, mas às vezes a gente se afiniza com alguma ideia, aquela ideia não é a melhor, né? Então o ideal é a gente ouvir pessoas que já estudaram um pouquinho mais, né? Que estão mais à frente. E dentre todos esses estudiosos, Haroldo, Dutra, né? Algumas pessoas ali do CELD, que eu leio, vejo muitos vídeos dali, a gente vai ouvindo também algumas pessoas que não são tão famosas assim, tão visualizadas, né? E um deles falou uma coisa muito interessante. Os evangélicos, eles são tidos como, em alguns momentos, pessoas que vislumbram muito o dinheiro. Eles falam muito do dinheiro, falam muito de dar dinheiro, receber dinheiro, ter mais. E aí eu fui avaliando, não tem realmente lugar nenhum que diz que a gente não pode adquirir o bem, que a gente não pode trabalhar para ter um bem. Qual é a finalidade de estudar? De mandar um filho estudar, de dizer para o filho da gente que não há nada se não for estudo. Ou se você amealhou alguma coisa na sua vida, dizer para o seu filho que ele vai precisar herdar aquilo e cuidar daquilo. Qual é a finalidade? Se existem parábolas até dos talentos, de progredir com o que você recebe. Não teria, a meu ver, não teria finalidade, se fosse totalmente dispensável. Então eu entendo que é uma situação que a gente tem que aprender a lidar, como todas as outras. Para alguns de forma mais fácil, para outros de forma mais difícil. Existem pessoas tão apegadas àquelas questões materiais que desencarnam e não conseguem dar esse passo. A criancinha está no maternal, ela passa para outra etapa e vai crescendo, e a gente tem que deixar as etapas para trás. Nada mais é do que também no desencarne uma etapa, a gente tem que deixar essas etapas. Aprender a usar e não abusar. Aprender a usar e não deixar que aquilo controle a gente, escravize a gente. Então, nessa etapa aqui, do segundo item, Jesus fala para ele, depois dele perguntar, ele pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer, para conseguir a vida eterna? O que é a vida eterna? É uma felicidade, era uma utopia, Todo mundo achava que ia desencarnar, independente do que acontecesse, ia ganhar um par de asas, uma arpinha, sentar em algum jardim e ficar ali, no paraíso. E aí a gente foi desmistificado. A gente vai dar continuidade. A quê? O que nós somos, ao que nós temos, ao que nós construímos. Então, para que essa continuidade, se dê, eu entendo que esse jovem quis saber de Jesus como é que ele conseguiria felicidade. A palavrinha felicidade, ela norteia quase toda a nossa vida, A gente fica buscando, procurando onde ela pode estar. Então, será quando eu passar num concurso? Será quando eu conseguir meu carro? Será quando eu me aposentar? Será quando meus filhos crescerem? Quando será? E a gente não olha para agora, para o nosso hoje, que é o momento da construção. É o momento da gente costurar a nossa coxinha. Esse é o momento. E aí Jesus fala para ele: como é que você sabe que eu sou bom? Já começa por aí a nossa esmiuçar o nosso estudo. Começa por aí. Jesus não se considera bom? Ou será que ele quis dizer que o menino não sabe o que é bom? O jovem é um jovem. Será que todos nós somos muito jovens nessa caminhada? Porque todos nós nos fazemos essa pergunta: quando que eu vou ser feliz? Nada está bom. A gente não está satisfeito. Essa pesquisadora, essa psiquiatra, ela faz textos curtos, faz textos mais longos, ela dá entrevistas, e uma das questões maiores para esses profissionais é a questão do suicídio. E a gente tem visto, e às vezes nem tanto como deveria, porque choca muito, então não é tão difundido assim a quantidade de casos, de suicídio que existem. Mas quando uma pessoa, um ícone, um personagem, uma pessoa muito famosa, como um comediante, um youtuber, jovem, rico, de pele branca, relata que mesmo milionário,
com posses infinitas, que pode fazer o que ele quiser, está em depressão, está muito mal, posta nos seus canais, nas suas redes sociais, que não vai, por um momento, fazer nenhum vídeo, nenhuma postagem, porque está se cuidando, isso chama muita atenção. Um caso vira uma notícia danada. Agora, um terremoto que mata várias pessoas vira estatística, né? Isso não fui eu que disse. Algum estudioso que disse. Mas quando um personagem, quando uma pessoa muito famosa, muito rica, muito atuante, muito presente, se expõe, aquilo vira uma notícia danada. Mas é bom, movimenta, faz com que a gente pense, por que será que uma pessoa com tanto poder aquisitivo, com tantos recursos, está tão mal? Será que foi porque perdeu o filhinho que nasceu prematuro? Vocês devem conhecer o personagem que eu estou falando. Ele é um youtuber muito famoso, um jovem muito famoso, muito, muito rico. Muito, muito rico. Ele estava num relacionamento, acabou o relacionamento, conheceu outra moça, a moça engravidou, teve neném antes da hora, perdeu o neném. E aí ele resolveu falar sobre as situações de depressão, sobre os pensamentos dele, sobre tudo que se passava na cabeça dele. E falar sobre dinheiro. E falar sobre o que o dinheiro fez na vida dele. Ele falou que não entendia o dinheiro. Que ele sabia que ganhava muito dinheiro, que ele tinha tudo que ele queria. Mas um belo dia, um representante de um show falou para ele se ele queria levar uma quantia. E aí ele falou, levo. Quanto? Não, só leva 50 mil. Aí ele, 50 mil? Não ter discernimento de quantidade de dinheiro. E aí eu tracei um paralelo com a minha mãe que não me deixava dever 10 centavos. Cadê a notinha? Cadê o troco? Ok. Tá certo. Não tá. Cadê o restante? Então, essa questão da educação financeira, de falar de dinheiro, isso não pode ser um tabu. Não pode ser uma coisa que faça a gente se sentir menos cristão. Até porque a gente pode traçar um paralelo com o Chico Xavier. Chico Xavier é um homem humilde, nascido humilde, viveu humilde, desencarnou humilde. E ele movimentou, eu anotei, muito dinheiro, gente. Foram muitas obras. De todos os livros, tudo que ele escreveu, calma aí que eu vou achar, está em um número em algum lugar aqui, quer ver? Olha, a obra que ele consolidou foram 450 livros. Tudo isso em 50 milhões de exemplares. Eu sou péssima em matemática. Então eu fiz uma conta assim. Se cada exemplar custou um real, foram 50 milhões. Não foi R$1. Vocês viram ele andando de limusine? Alguém viu? Vestindo roupa de grife? Todo o recurso financeiro foi destinado a obras, a pessoas, a situações de necessidade. Ele soube usar o dinheiro que chegou até a mão dele. Também não se ouviu dizer que depois de adulto ele passou privações físicas de alimentação. Porém, é aquilo. As conquistas, elas são individuais, não é isso? A coletividade, ela ganha se cada um de nós não jogar o lixinho na rua. Mas é um ganho nosso, é uma atitude nossa. Então, cada um consegue evoluir sozinho, individualmente. A caminhada é individual. O bem gerado é coletivo, mas a caminhada é individual. A caminhada dele é dele. Ele conseguiu não ter esse apego, não ter esse desespero pelo dinheiro, não ficar deslumbrado com o volume de dinheiro. Isso já é dele. Mas o que fica? O exemplo para a massa. É possível. Ele fez. O dinheiro não atordoou, não tirou ele do caminho, não fez com que ele modificasse a essência dele. Porque a nossa caminhada, ela é cheia de provas, ela é cheia de testes. E se essa fosse uma coisa ainda que ele tivesse que modificar? Chegou para ele um volume bem considerável, né? Mas ele não sucumbiu. Na intimidade, eu não sei se isso passava pela cabeça dele.
Vocês devem ter os afazeres financeiros de vocês, um mês é mais tranquilo, um mês é menos tranquilo, a gente fica apreensivo. E aí o remédio para tudo é prece. Poxa, prece para dinheiro? Se fosse assim, a gente sonharia com o número da Mega Sena. Mas não é a prece para o dinheiro, é a prece para que a gente se acalme, para que a gente se equilibre, para que a gente entenda que o momento, que a gente pode fazer mais para aquela situação se resolver de uma forma mais tranquila, a gente já não pode fazer. É para isso, para que a gente tenha o equilíbrio, não para que a gente ache que a gente vai conseguir encontrar um potinho de ouro no final do arco-íris, né? Essa é a maior dificuldade, o entendimento do que em cada lugar. Mas o dinheiro, ele é presente, ele é uma coisa que vai movimentar nossa sociedade por muito tempo. Outro pensador, né, outro estudioso da doutrina espírita disse que, e isso é muito marcante, né? Tem estudos que a gente vem para casa, quando eu cheguei aqui, faz um tempinho, a gente recebe a seguinte informação: é pela dor ou pelo amor, né, que a gente busca. Naquele momento, eu não estava sentindo dor e eu também não estava super estudiosa, não. Eu estava curiosa. Aí eu botei uma vírgulazinha assim, e pela curiosidade, e pela dúvida, e pelo conhecimento. Porque a doutrina espírita, ela é pautada nessa base, né? Da razão, do conhecimento, do estudo, né? Kardec era um estudioso danado, questionava tudo. Então, até por essa questão da razão, a gente afasta um pouquinho o fanatismo, que pode fazer com que a gente ache que tudo tem que ser seguido sem ponderação. Como, por exemplo, os nossos outros irmãos também cristãos, que acham que é sagrado aquele dízimo X, às vezes se privando do essencial. Que é nessa hora que a gente usa a nossa razão. Todas as campanhas que são feitas, tudo isso, é uma coisa que fideliza tanto, que faz a gente criar tantas raízes num lugar que a gente sabe que a gente pode dar aquela moedinha que vai fazer o barulho, mas que a gente sabe que a gente não vai ser julgado, que as pessoas que estão ao nosso redor não vão ficar criticando, que sabem que a gente está fazendo o que pode, e que se a gente ainda não faz o que pode, é justamente por isso, por ainda não ter conseguido conquistar todo o entendimento necessário para fazer mais. Porque o segredo é sempre fazer mais. E aí, quando a gente faz mais, a gente vê, não é sacrifício nenhum. Quando a gente faz mesmo, de coração, de verdade. Não é. É tranquilo fazer. Nessa passagem ainda, o menino, que é um jovem, né, fala para Jesus assim: o que eu posso fazer? Antes de mais nada, eu já quero dizer para o Senhor Jesus que eu cumpro todos os mandamentos. Caramba! Ele já cumpria todos os mandamentos. A gente não cumpre todos os mandamentos. O primeiro aqui que me pegou, primeiro, não matarás, tá, ok. Formiga, barata, não sei se conta, mas não adulterarás. A gente adultera toda hora. O sinal, a dieta, aquele último pedacinho do bolo, não fui eu. É sério, isso não é brincadeira não. É hábito. Se a gente não conquistar, quem rouba um, rouba 1 milhão, minha mãe falava, né? A gente pode pensar assim, nossa, que banalidade isso que ela está falando, que besteira, estava com pressa. Não está fazendo o correto. Mas ele diz que ele já faz todos aqui. Ele ama o pai, a mãe, ama o próximo, como ele mesmo. Falei, gente, tudo. Aí vem Jesus, né? Ele respeita todos os mandamentos desde que chegou à juventude. O que falta? Jesus disse: para ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres, e aí sim você terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Exemplificando mesmo, eu só consigo lembrar de Chico. Madre Teresa, ícones assim, dessa magnitude. Eu só consigo lembrar assim. Porque mesmo que pouquinho, a gente tem as nossas vaidades. A gente ainda tem as nossas ambições. A gente ainda tem as nossas luxúrias. Ah, é sábado. Hoje pode. Sextou. Hoje pode. Ah, naquele casamento, naquela festa, na formatura. Tem sempre uma vírgulazinha para a gente encontrar um motivo, uma justificativa, para a gente se permitir o excesso.
E aí vai andando, a vida vai andando, ou até na tenra idade, acontece alguma situação, mesmo que de saúde, e uma diabetes, por exemplo. Naquele limite, a pessoa não pode ingerir açúcar. Açúcar está na fruta, o açúcar está no leite, o açúcar está no arroz, o açúcar está no pão. Vocês imaginam quanta privação? E mesmo nessas situações de extrema privação, a gente ouve na doutrina espírita que é sempre o jugo mais leve. Aquela prova é a prova mais leve que a gente poderia estar recebendo. Então vamos no contraponto da parte financeira. Hoje, se a gente tem um teto, se a gente tem o alimento, se a gente pode proporcionar um colégio, uma atividade extracurricular, se a gente possui um carro, ainda falta alguma coisa? Será? Vai faltar. Se a gente passar no shopping e olhar aquilo ali, a gente até sonha com alguma coisa. O esforço é se domar. Saber se de fato é necessário. Normalmente não é. A gente vai fazendo a compra, arroz, feijão. Ninguém compra arroz, feijão, fubá e uma carne e legume, né? A gente compra o chocolate. Ah, mas é que meu filho é criança. Ele é jovem. A gente sempre compra o supérfluo, a gente sempre tem para o supérfluo. Às vezes, em alguns extremos, eu considero extremo porque eu peco pouco nisso daí. Eu costumo fazer o necessário primeiro e aí o supérfluo vem depois. Eu costumo, mas acho que por criação, acho que não foi nem por eu mesmo, não é exatamente de mim, é por exemplo, né? Eu acho. Mas eu vejo e observo pessoas que ficam endividadas, dívidas, por exemplo, com concessionárias de luz, de água, tá alto, concessionárias, ou o colégio, ou alguma coisa que é de fato importante, né? Para ter o supérfluo. Eu ainda uso a língua de Matilde nessas horas. Eu confesso a vocês que eu não consigo ver e achar que, pobrezinho do meu irmão, ainda está nesse estado. Eu confesso a vocês, porque no geral a gente vive num lugar que é sempre um ovinho, né? O núcleo que a gente está, a gente acaba que fica sabendo o que está acontecendo. Aí você olha e vê que aquela pessoa tem uma criança pequena que está com uma dor de dente horrível, que deixou uma situação se agravar, e diz que não tem recursos para resolver aquela situação. Mas ela tem recursos para coisas totalmente dispensáveis, porque o álcool é totalmente dispensável, não é? Não existe tratamento que você tenha que ingerir bebida alcoólica. Eu não conheço. Então a pessoa tem para bebida alcoólica, porque ela não vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu preciso pagar mês que vem. Não tem isso, não tem pendura ali naquele estabelecimento. Mas para questões sérias tem. Então é importante também a gente ver, como Jesus falou, né? Deus é bom. Eu não sou boa, mas eu posso medir. Eu já estou tentando medir para não falar. Mas as pessoas às vezes se embolam nessa bola de neve e não conseguem se desprender. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Não é para perder tempo, não. É que o jovem não conseguiu seguir Jesus. Mesmo já tendo tantas conquistas morais, como ele se refere aqui, que tem tantas conquistas morais, isso foi um calcanhar de Aquiles para ele ali. Jesus chamou ele para uma prova, para um desafio. Se ele era tão jovem, eu fiquei ponderando, não deu tempo dele trabalhar e construir. Se ele era tão jovem. Pelo menos na nossa, vamos lá. Antigamente a expectativa de vida era muito menor, né? Então o homem com 40 anos já era tido como um homem maduro. Hoje é jovem, né? É jovem, né? Não é? É jovem, 40 é jovem. Mas naquela época já era um homem maduro. Então esse jovem aqui, eu tomei como exemplo o jovem de hoje. Um jovem não teria conseguido construir tanto que ele não pudesse se despojar. Eu supus que era uma herança. Eram bens. E ele não queria se desfazer daqueles bens. Por qual razão? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Por quê? O que a gente tem que se esforçar para a gente atribuir valor? O jovem
ele precisava de dinheiro para comer, para morar. Era para quê? Para quê? Para quê? Essa é uma pergunta importante. Para que a gente quer o dinheiro? O que ele vai fazer que a gente se modifique? Eu tinha um professor que ele falava que é melhor a gente ser amigo da pessoa que tem o iate do que ter o iate. Porque para você estacionar é muito caro ali. Para você abastecer é muito caro. Para dirigir, não sei se o nome é dirigir, para conduzir, tem um profissional que é muito caro. Então, para a pessoa ter tudo para usar aquilo ali, tem que ter muito mesmo, não é só, eu quero ter. Não dá para pessoa só riquinha ter, é muito. Então é melhor você ser amigo do cara e usar. E Shakespeare falava uma coisa mais ou menos parecida, né? Ele dizia assim: quando o dinheiro vai na frente, todos os caminhos se abrem. Então a nossa sociedade consumista, ela tende a ver dessa maneira, como Shakespeare falava. Que se a gente tem uma boa presença, se a gente tem recursos, os caminhos vão se abrindo. Pelé fez um comercial uma vez, eu ainda era muito pequena, né? Meu pai repete isso quase todo dia, por isso que eu lembro desse negócio. Pelé não era um cara muito ativista com relação a coisas raciais. Porque ele, muito jovem, já começou a ter fama. E não sei se propriamente dinheiro, mas a fama ela quase que equivale ao dinheiro, por conta dessa questão igual do iate. Se o cara é famoso, às vezes ele é convidado para o melhor restaurante, é convidado para a melhor festa, está no círculo. Então, ele já era muito jovem, com 16 anos, um homem que não era o clássico negro brasileiro da periferia. Ele era um homem que frequentava altas rodas, estava com rainhas, estava andando pelo mundo. E aí ele fez um comercial de um cartão de crédito. Ele bem vestido, com terno, ele tira o cartão e fala assim: vai que eles não sabem quem nós somos. Vai que ele não é reconhecido em algum lugar, ele tem o cartão de crédito dele, que é a passagem para abrir as portas. É a mensagem que fica. E aí a gente volta lá para a Bíblia, lá para trás, para as passagens, para o Evangelho, e lembra de uma passagem que muitas pessoas se revoltam quando vem. Antigamente era até cultural no sábado de Aleluia, carnaval está chegando aí, né? Malhar o Judas. Judas, pelas escrituras, vendeu Jesus, vendeu a posição de Jesus, vendeu a localização de Jesus por 30 moedas. Dinheiro novamente sendo referido como uma situação social. Nesse caso aí, o dinheiro custou a vida. Hoje em dia é diferente. Muitos e muitos jovens aí sendo abordados de forma truculenta, apenas pela vestimenta que está, e sofrendo agressões, né? Pessoas muito ricas se envolvendo com outras pessoas, ou não tão ricas, mas se envolvendo com pessoas ricas e famosas, e acontecendo barbaridades no núcleo familiar, por uma questão de status social. Crianças sendo assassinadas, né? Recentemente uma moça foi solta, que ainda está uma coisa nebulosa, como é que a criança foi assassinada, o cara era político. Será que a gente não está se desvirtuando novamente? Na situação de Judas, a ideia era de provocar a multidão, para que a multidão fosse em favor de Jesus. Ele não estava simplesmente vendendo, ele usou mal, né? Foi impetuoso, foi muito... não pensou, não ponderou bem sobre o que ele estava fazendo. Mas o dinheiro estava lá. O dinheiro estava no meio. Será que a gente hoje está vendendo o nosso caráter? Está vendendo um atestado? Será que a gente hoje está vendendo um dia de colégio do nosso filho porque está chovendo? Aí deixa ele dormir. Será que hoje a gente está usando o dinheiro, que não é o dinheiro propriamente? Porque esse jovem, quando ele arguiu Jesus, e Jesus deu a ele o caminho, que para muitos de nós, às vezes, achar o caminho já é quase a encarnação inteira. A gente passa a encarnação inteira buscando o que a gente tem que fazer, quem nós somos. Se alguém perguntar para você, quem é você? Às vezes você fala assim: eu sou a mãe do fulaninho, eu sou a filha da fulaninha, eu sou a profissão tal. Mas e você? Será que a gente já encontrou esse caminho? Jesus deu a ele o caminho.
Porque a regrinha, o beabá, ele sabia. Os mandamentos ele conhecia. Ele já praticava. Mas esse calcanhar, ele está de muito antes de Jesus presente na nossa sociedade. São preocupações, né? A gente se preocupa demais em construir um celeiro maior para comportar tudo que a gente é capaz de conseguir. Porque às vezes é dado para a gente realmente esse talento, né? Esse toque de Midas. Eu brincava, pessoas às vezes que nascem no interior, numa roça, sem instrução, mas que tem essa possibilidade. Nem sei se é um bom exemplo, mas eu vislumbro como um bom exemplo o Silvio Santos, por exemplo. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que está ali em tudo que ele construiu. Mas são muitos empregos. São muitas pessoas envolvidas, né? As filhas estão envolvidas. Ensinou o trabalho. Será que está de todo ruim isso, gente? É de tudo ruim. A pessoa conseguir conquistar alguma coisa, né? A escravidão é que eu vejo um problema. A escravidão, o desregrado da coisa, né? A rainha que desencarnou e achava que era rainha. Cadê meus servos? Cadê tudo que é meu? Cadê meu ouro? Cadê todo mundo aqui? É meu tempo, é o meu chamado. Isso é ruim. Porque quando a gente vê, tem uma passagem, eu abro esse evangelinho aqui, ó, a vida toda lá no culto no lar, né? Esse aqui. Às vezes eu uso outro, mas como a Fá ensinou que a nossa vibração fica no nosso, né? Aí tem umas passagens que são muito repetidas, não sei porquê. Isso do dinheiro lá em casa é uma coisa que todo mundo, assim, ó, dá tchau lá em casa assim. Mas ao mesmo tempo, dá tchau assim, mas também não é aquele tipo de gente que anda com o rei na barriga, né? Mas dá tchau assim. Então, cai uma passagem que cai muito aquela da bolsinha, que dois homens reencarnaram e foram avisados que ao final daquela encarnação seriam pesados, né, as suas bolsas. E aí no final da reencarnação o pobre, triste, na hora lá do julgamento, né, ele sabe que a dele pode estar mais vazia, porque ele foi pobre a encarnação inteira, e o rico está todo pomposo lá. Eu tive muito dinheiro, a minha vai estar muito pesada, eu que vou conseguir. E aí, por surpresa, na balança, a do pobre é a mais pesada. Porque aí que está a linha dessa nossa colcha. A linha dessa nossa colcha é o entendimento de que nós somos. Nós não temos, nós não estamos. Quer dizer, até temos e até estamos, mas o que nós temos e estamos é o que some, é o que troca. Né? Na teia dessa infinita, né, vida, que a encarnação é só um degrauzinho, nós vamos amealhar o que nós somos, as conquistas, essas é que são levadas, né? O nosso interior, a nossa essência, o que nós conseguimos transformar, isso é que é o mais importante, e é isso que vai fazer com que a gente tenha realmente uma prosperidade. E essa prosperidade, ela pode se refletir numa vida estável. E eu fico observando, às vezes, uma provação tamanha, né? Às vezes uma pessoa é de cortar o coração, aqueles vídeos que eles passam pedindo dinheiro é uma francesa, tem uma musiquinha, aquelas pessoas na África muito pobres comendo um sachê, que o sachê tem tudo que precisa para uma alimentação. Gente, aquilo é muito triste. Mas se a gente for debaixo do viaduto de Madureira, tem também. Quer mais? Pode ir ali no centro da Taquara. Agora, do lado esquerdo da Nelson Cardoso, para quem está indo para o tanque, ali é muita gente dormindo. Muita gente dormindo. E nas áreas nobres das cidades não tem tanto, porque fica feio. Fica feio. A mendicância, ela é feia. O pedinte, ele incomoda. Ele atrapalha o comércio local, destoa. Então é muito ruim a gente não se comover com a dor do outro e a gente não colaborar com a dor do outro, né? Não ter a caridade, não ter o desprendimento. Porque quando Jesus fala para ele, dê aos pobres, se ele chegasse aqui na Casa do Caminho e desse, ele estava dando aos pobres.
Porque ninguém aqui pega o dinheiro e bota na conta particular e leva para casa. É destinado a campanhas, a obras sociais. Então, eu já me peguei também numa situação eu vinha do colégio, não lembro, começo da faculdade, e eu tinha um dinheirinho certo do ônibus no bolso, e entrou um rapaz todo torto pedindo dinheiro. Caraca, que tristeza. Dei o dinheiro. O ônibus muito cheio, demorou para sair, não saiu no ponto seguinte, saiu no outro, deu tempo de eu ver toda a cena, ele pedindo, as pessoas dando ou não dando, mas demorou um pouquinho. Pois ele saiu retinho, andando direitinho do ônibus. Aquilo me deu uma raiva. Eu era jovem, bem jovem. Me deu muita raiva, muita raiva, muita raiva. Eu tinha que voltar andando para casa, porque ele ficou com meu dinheiro. Nunca mais vou dar dinheiro a ninguém. Não dou mais dinheiro a ninguém. Se me pedir, eu dou o pão, eu dou o biscoito, eu não dou nada, porque tem perna, tem braço, e até se não tiver perna, não tiver braço, eu conheço um monte de deficiente que trabalha, não? Trabalha e luta e vai, corre atrás. Não vou mais dar. Era uma verdade para mim, ponto, acabou. 20 anos, né? Dona da razão. Pois bem, o tempo passou um pouquinho. E aí, a orientação é a seguinte: tem que dar. Porque se ele não fizer bom uso, ela, a pessoa, né, ele, o ser humano, não fizer bom uso, ele está errado. Ele, não mais eu. Eu fiz a minha parte. É claro que na atual conjuntura que a gente está, a gente pode escolher como a gente vai colaborar, como a gente vai encaminhar aquela pessoa. É dando um desconto, é naquele momento trocando ou deixando ele fazer algum serviço, porque a dignidade da pessoa, ela também precisa ser trabalhada. Não é só dar o tempo inteiro, infinitamente, sem ponderar. O que você faz? Olha, eu sou ótimo pedreiro. Ó, beleza. Vamos lá. E você, faz o quê? Não, eu não sei fazer nada. Lavo roupa. Opa! Todo mundo precisa que lave roupa. Então é isso. Primeiro momento, né, Betinho falava, quem tem fome tem pressa. Obviamente é dar o alimento, é dar o recurso, é dar o caminho. Mas não é ensinar a pescar também? É ensinar aquela pessoa a conseguir os recursos para que ela mesma possa se sustentar, que ela mesma possa caminhar e que ela tenha a dignidade dela. Porque a partir do momento que aquela pessoa tem a posse do necessário, ela já está de 3 passos, mais próximo da tal da felicidade. Que a gente busca tanto, que as pessoas com cada vez mais recursos não acham, a ponto de pensarem em suicídio. Essa psiquiatra tem muitos e muitos pacientes dela que cogitam constantemente o suicídio, a desistência. Por isso, pelo tédio, pelo excesso, pela saciedade, por não ter motivação na sua vida, por não ter nada para fazer, mas não tem mais para onde ir. Já conseguiu tudo, menos o entendimento, o caminho, aquele caminho do que ela pode fazer com isso tudo. Eu até já comentei aqui sobre um jogador de futebol muito rico, né, o Mané, que brincaram com ele, brincaram até, deve ter sido sério, né, porque ele estava com a tela do celular rachada. Ele, porque não precisa de outro. Esse aqui está funcionando. Será que esse cara já não está um passinho na frente? Dessas pessoas que às vezes se privam do necessário para ter o último modelo do celular tal, que aquela questão ali é de suma importância para ela, não consegue viver, dormir bem, sossegada, sem ter aquele item que vai daqui a 1 ano já ser substituído, né? Ou menos. Que eles fazem isso ciclicamente, que é para estimular esse mercado consumista mesmo. Olha que interessante. A palavra felicidade, ela vem do latim fecundo. Uma coisa que é fecunda é uma coisa produtiva, uma coisa frutífera, uma coisa que se espalha. Não é uma coisa estéril, é ao contrário, é fecundo. E quando aquela coisa ela fecunda, né, uma laranjeira, né, por exemplo, a laranjeira dá laranja, é a finalidade. O sol aquece e dá luz, são as finalidades. Então, quando a gente consegue entender o que a gente faz de melhor, ou com a nossa vocação, né, que às vezes a gente mais tarde ou mais cedo, a gente descobre a nossa vocação e a gente faz bem aquilo, não dá uma alegria? Será que é só alegria? Porque a alegria é super fugaz, é rapidinho. Ou é aquele estágio, aquilo que faz você levantar de manhã, falar, poxa,
hoje eu tenho mais um dia aí para eu buscar. Né? A gente vai perdendo isso ao longo da vida, aquela alegria, né, que a criança tem para ir para o primeiro dia da escola, primeira semana da escola, primeiro dia do cursinho ou da festinha do amigo. Essa alegria, essa motivação, não é para isso acabar na nossa vida. É óbvio, né? A gente tem os estágios de mais calmaria, aquela zona de conforto, aquele momento que você fala assim, ai, tá bom aqui. Para que eu vou mexer nisso aí? Vai dar um trabalho. Mas se for necessário, como o rapaz, né, era necessário para ele mexer naquilo, naquele ponto, vai dar trabalho. E é isso que às vezes limita a gente, com essa questão do dinheiro também. Tá no trabalho, você é super infeliz ali, não é legal estar ali, está sendo tratado de uma forma grosseira, ou está sendo, né, não tá legal. Você pode sair, mas você tem receio. Tem a sua razão de ser, né? Como eu falei, tudo é pautado na sociedade que a gente está vivendo. A gente não está numa sociedade de igualdade. E aí, um desses estudiosos falou isso, é muito bonito também, mas é uma verdade muito dura até da gente ver. Se na nossa casa, vamos pegar no cadinho, bem pequenininho mesmo, se na nossa casa tem o supérfluo, está faltando o necessário na casa de alguém. Se toda vez que a gente olhar para aquele chocolate delicioso e lembrar, pode ser que a gente não, todas as vezes, não deixe de adquirir, mas uma vezinha, reverter aquilo para aumentar a cesta básica que você já dá, né? Pode ser um passinho, pode ser um passinho. Alguma coisinha, não tem uma resposta certa. Cada um na sua realidade vai conseguir visualizar. E eu acho que quando a gente, por ler e ouvir tantas pessoas assim, quando a gente está com dificuldade para realizar coisas para fora, ainda está bom. É a doença controlada, para fora. Se a gente consegue ver que deixando de comprar o refrigerante, ou deixando de ir tantas vezes no cinema, ou deixando de comprar tantas bobeirinhas ao longo do mês, a gente consegue colaborar mais com alguma obra, isso ainda está bom. Pior, ou mais difícil, né, melhor dizendo, é quando aquela realidade está tão enraizada que a pessoa sofre de verdade. Sofre de verdade. Que é quando ele é tipo um tio Patinhas, a visão daquele mergulhando, mas ele não consegue se alimentar bem, de tanta avareza. Ele não cuida da própria saúde. Ele não se proporciona pequenas alegrias, simples até. Isso é, a meu ver, que convivi, é muito triste, gente. É muito triste. Porque às vezes a pessoa está realmente cega com a avareza. Ela só acumula. Ela acumula, vira um acumulador, né, de recursos ou de posses para satisfazer de alguma maneira o seu ego, mas adoecendo quem está ao seu redor, porque a vida em devoção à aquisição do bem material, ela é uma escravidão. Ela é uma escravidão. E é muito doloroso porque se você não pode dedicar um pouquinho do seu afeto, do seu tempo, parar para ver um desenho animado com seu filho, se você não pode parar para ir 5 minutos a uma praça, sentar ao ar livre e contemplar a natureza, se isso é um empecilho, né? Porque você tem que estar ali, você tem que observar o que é seu, para você conquistar mais. Isso adoece, gente. Eu posso falar de cadeira, por uma questão familiar, eu vi durante 40 anos, 39 anos e 11 meses, para ser precisa, alguém que viveu devotada ao trabalho e a conseguir bens. Aí vocês podem me dizer assim, olha, foi uma vida de muito trabalho, foi uma vida de muita luta por você, para conseguir coisas para você. Mas a gente, quando vai passando um pouquinho da fase jovem, a gente consegue visualizar. E na metade desse meu caminho, já tinha o suficiente para os netos. Viver com tranquilidade, né? Ninguém está com um pote de ouro, né, debaixo do colchão, mas viver com tranquilidade. Mas ainda não conseguia vislumbrar. Como a anorexia, a pessoa não se vê tão magra, aquela pessoa não achava que estava bom.
e não comia bem, e não dormia bem, e nada. E passou. Com esse materialismo tão arraigado ali, tão preso. Mas a cada um, né, as suas dificuldades, os seus degraus. Eu estou dando esse exemplo, não é para criticar de jeito nenhum, nem ser ingrata de maneira alguma. É só para vocês saberem que existem pessoas perto de vocês que conseguem, e não conseguem, na verdade, colocar na prática, praticar, porque a teoria, ela chega a todo momento, chega com exemplo, chega com calamidade do outro lado do mundo, a gente se toca um pouquinho, daqui a pouco já não, né? Chega a todo momento a teoria, mas quando a gente quer, de fato, se transformar e modificar alguma coisa, como o menino queria, o jovem queria seguir Jesus, achar a felicidade, isso vai ter que ter um ponto de partida. E o ponto de partida normalmente é o mais difícil, que é aquele momento que você vai ter que escolher. Sábado, eu vou trabalhar e ganhar dinheiro, porque eu sou profissional liberal, ou eu vou ganhar um bem moral, um bem espiritual. Eu estou vivendo ativamente servir a Deus e a Mamon. Eu, Tayana. Porque eu estou tendo que escolher, hoje em dia. E eu já não precisei, eu já não pude, teve época que eu não precisava escolher, e fazia e não via como era importante. Então chega em algum momento na nossa vida, por isso olhos para ver, né? Olhos para ver. A lição, ela chega em algum momento. Se passar, às vezes você só vê depois, mas aí você perdeu a oportunidade naquele momento, né? Vai ter outra, claro, mas naquele momento você perdeu. Eu agora estou nessa aí. Sei quem faz essa escala ser Dona Fátima, mas eu estou vivendo esse capítulo 16, gente. E digo a vocês, na hora que a gente vai tentar dormir, o sossego é maior se a gente faz o que tem que fazer. Porque como essa familiar minha, esse sábado não vai fazer diferença no final do mês. Pode diminuir o chocolate, a gente diminui o cinema, mas não vai fazer diferença. Não vai fazer. E aí a gente, lá em casa, eu fui apresentada a um médico que eu... Apresentada não, eu conhecia ele também, mas eu era muito reticente com as coisas que ele falava, né? Só que como a gente tem que apanhar e aprender, né? Vai amaciando a carne na base da chicotada. Eu agora estou fãzinha do Augusto Cury. Por causa dele, né? Por minha causa não, mas agora eu já gosto do Augusto Cury. Aí olha que lindo esse texto que ele fez sobre o dinheiro e a felicidade. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não compra o descanso. Compra bajuladores, mas não compra os amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. E essa máxima, muitos estudiosos, autores, cientistas, eles se dizem às vezes até ateus, mas eles são mais cristãos que a maior parte desse povo que anda com a Bíblia debaixo do braço. Eles só falam coisas que a doutrina espírita nos explica. Essa médica mesmo, gente, eu tinha vontade de encontrar com ela e perguntar assim, vem cá, tu só não fala para não ficar chato nas suas redes sociais, ou você ainda não sabe que você é espírita? Só para saber, né? Se ela não sabe, se ela já sabe. Porque ela só fala coisas pertinentes mesmo, assim, esse equilíbrio, esse balanço que a gente tem que ter, né? E essa passagem do Augusto Cury é muito interessante, porque às vezes a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro, né? E se, infelizmente, só tiver o dinheiro, que ele também sirva para proporcionar o bem a alguém. Que mesmo que aquela pessoa não saiba, aquele dinheiro ele vai ser revertido em algum momento para algum bem, né? Como eu dei lá naquele exemplo bem forte, né, do Chico. Milhões em dinheiro, em espécie, né, que a moeda já mudou muito desde o início das obras dele, né? Mas no nosso país, milhões do nosso dinheiro revertido para obras sociais, para auxílio, né? Recebia bens materiais como aquele relógio super caro, né, que ele botou no bolso, eu lá não sei ver a hora, não tenho como ver a hora para tomar um remédio. Tá aqui, né? Então que o bem não nos movimente, que a gente em algum momento consiga toda essa conquista, né, desses grandes trabalhadores aí da doutrina espírita, que a gente consiga se afastar mais desse jovem que há em nós, né, que não quer seguir Jesus,
ou os ensinamentos mais profundos, mais práticos, né? Porque os teóricos, às vezes, a gente até já sabe. Que a gente possa dar esse passo, né, na caminhada prática, né, que a gente consiga não deixar que esse Deus da riqueza, que esse movimento do dinheiro, que essa conquista constante necessária, que a gente acha necessária, tome conta do nosso dia a dia. E que a gente possa, né, como eles citam sempre, deixar esse crescimento individual em nós alcançar mais pessoas, para que a nossa luz chegue à coletividade de uma forma mais efetiva, né? Que a gente possa não só falar sobre o assunto, mas que a gente possa exemplificar o assunto, né? Que aquele assunto que a gente fala todo dia, a gente possa compartilhar de uma forma verdadeira, não só da boca para fora. Então é isso, muito obrigada. Que o capítulo 16 não seja uma pedra no sapato de vocês, como é na minha, mas que vocês possam ler melhor em casa, que vocês possam refletir também sobre essa passagem tão importante. Obrigada. Graças a Deus. Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. Lição 48. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a Boa Nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade
a palavra divina. Graças a Deus. Vamos agora para o nosso momento do passe. Que os médiuns se posicionem. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Emmanuel nos reporta nesta lição aos cuidados com a alma. É fundamental darmos importância primeiro aos ensinamentos contidos no Evangelho. Mas isso não é tudo. Devemos continuar fazendo o que pode ser um bem para todos. Que possamos dar conta, em primeiro lugar, das nossas obrigações espirituais. Assim, as obrigações do plano físico estarão sendo executadas no seu tempo. A palavra da Boa Nova se reporta aos companheiros que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes, que reclamam remédio, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz e que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar no rumo da perfeição. Sabemos que, ao longo de muitos anos, a Casa Espírita apresenta inúmeras oportunidades de estudo para todos os que sinceramente desejam respostas às suas indagações. Dor, angústia, sofrimento torturam certos espíritos, deixando-os frágeis, vulneráveis, inseguros diante de determinadas circunstâncias. Estudarmos todas essas questões significa ampliar o nosso entendimento acerca da realidade espiritual. Há certamente muita coisa para compreender. Então, busquemos perceber a realidade do mundo espiritual, buscando entender a si próprios. Os homens sofrem. As criaturas, às vezes, criam obstáculos de tal gravidade que aumentam os próprios sofrimentos. Parece que os homens estão esquecidos de que viver é lutar. Mas lutar por lutar não basta. É preciso que se tenha um objetivo, um rumo, que se busque determinadamente alcançar o que é necessário que se alcance. As dores que nos visitam podem ser consequências das dificuldades pessoais. O homem deve ter na sua vida uma meta por alcançar e um esforço a ser feito. E essa meta e esse esforço devem ser frutos de conquista, de trabalho, de muita determinação. Nos momentos de dor,
de angústia, de sofrimento, que todos procuremos compreender que nós somos como plantas que estão crescendo e que às vezes são podadas para que possam dar mais flor ou mais frutos. As lutas por que passamos tanto auxiliam o nosso espírito em seu progresso, como o fortalecem. Meus irmãos, iluminemos os nossos corações com a luz do Evangelho, com a força da prece. Que Deus nos ajude para que nosso esforço seja potencializado. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos ampare, mas que todos os que aqui estão saibam conservar a fidelidade a esse mesmo Deus, Ser Supremo, a luz que nos guia, ampara e fortalece. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos conduza. Graças a Deus. O momento é de muita reflexão. Jesus quis provar ao moço até onde ia o seu desejo de conquistar a vida eterna. E se nós procurarmos na história, nós vamos encontrar a belíssima história desse moço que não quis se desprender dos bens terrenos enquanto aqui estava. O seu desprendimento não ia até a abnegação, mas Jesus lhe colocou à prova para ver se ele seria capaz de se desprender dos bens terrenos. Mas ele não estava solicitando que ele se despojasse de tudo e se tornasse um mendigo no meio da multidão. Nós temos que analisar bem e refletir bem quando lemos o Evangelho, para ver se estamos compreendendo verdadeiramente aquilo que Jesus estava dizendo. Nós estamos no mundo para expurgar as nossas mazelas, nos libertar dos nossos velhos hábitos, dos nossos defeitos, de nos desapegarmos de tudo aquilo que nos chumba a esta terra e conquistarmos os valores que levaremos. Porque quando nós aqui adentramos, nada trouxemos. E quando daqui partirmos, nada levaremos. Então façamos ao bem. Façamos o bem àqueles que estão ao nosso entorno. Olhemos para os nossos irmãos e não julguemos nem critiquemos os seus atos, porque cada um dará conta da sua mordomia. Façamos nós a nossa parte. Se tivermos um momento em que pudermos conversar e aconselhá-lo, muito bem. Mas se não, vamos orar uns pelos outros, nos ajudando mutuamente nesse processo de despertamento. Porque a natureza não dá saltos. Tudo tem o seu momento. Tudo está sobre o olhar de Deus. Tudo está sobre a permissão de Deus. E nada acontece sem que Ele o permita. Então passemos sim pelos obstáculos, pelas vicissitudes. Façamos a nossa prova sim com muito amor e determinação.
Busquemos a cada dia estarmos melhores do que fomos no dia de ontem. E olhemos o nosso irmão, estendendo-lhe a mão, dando muitas vezes o nosso ombro amigo para que ele possa desabafar, para que ele possa contar os seus problemas. Porque às vezes a pessoa também está tão angustiada, tão tumultuada, que ela não consegue às vezes vislumbrar o que ela tem diante dela. E que Deus, que é o nosso Pai Criador, que nos ama a todos igualmente, não dando privilégios a ninguém, mas dando a oportunidade para que todos possam fazer a sua trajetória, cumprindo os seus mandamentos, cumprindo a sua lei, que é de amor e de justiça. Acalentemos os pequeninos e digamos a eles que Deus os vê. E quando um irmão estiver em sofrimento atroz, que achar que Deus esqueceu dele, vamos induzi-lo a perceber que Deus não esquece de ninguém e conhece a cada filho pelo nome e conhece a todos os problemas que trazemos em nós e nos dá, assim, chances para progredirmos. Observemos o que nós estamos fazendo da nossa vida. Observemos como estamos vivendo. E vamos servir a Jesus, como Ele disse, quando aqui adentrou, que Ele tinha vindo ao mundo para servir e não ser servido. E que Deus ilumine o caminho de cada um, dando a paz, dando a harmonia e dando equilíbrio a todos. Que Deus abençoe a todos vós. Lutai sim contra as perversidades da vida. Orai por todos aqueles que causam o mal e a dor. E orai por vós mesmos. E assim, que a luz do Senhor guie os vossos passos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Gratos estamos por mais esse momento de luz, que possamos, cada um que aqui está, voltar para os seus lares com segurança, envolvidos, Senhor Jesus, no Seu amor, na Sua luz e na Sua paz. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os lares, a todas as famílias. Abençoe, Senhor Jesus, a humanidade inteira. Ajuda-nos a caminhar. Mostra-nos o Teu caminho e ajuda-nos a caminhar. Que possamos merecer o Seu amor, Senhor Jesus. Que possamos caminhar sempre de cabeça erguida e com Deus no coração. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Obrigado por essa casa. Obrigado porque nós caminhamos, nós ouvimos, sentimos, falamos, andamos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado principalmente por Sua existência em nossas vidas. Em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar nossa reunião nessa tarde de hoje e que possamos ser envolvidos sempre
no seu amor, na sua luz e na sua paz. Graças a Deus.